Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Se nós observarmos aqui, eu tenho um copo e eu acrescentei aqui um pouco de sal. Conforme eu faço esse movimento, esse sal ele começa a se misturar com essa água, de forma que eu não vou conseguir mais identificar aonde está o sal. Por quê? Porque ele foi totalmente dissolvido na água. Então, a mistura homogênea é quando eu tenho uma solução onde eu não sei identificar ou eu não sei separar, eu não consigo visualmente dizer quais são as substâncias ali envolvidas, porque está homogeneizado, está totalmente misturado, totalmente dissolvido aquela substância. Apesar de sabermos que a água do mar tem várias substâncias, mas visualmente, quando observamos elas, só observamos a presença de água. Não conseguimos identificar o sal que está lá e outros sais, porque está totalmente dissolvido, misturado, está homogeneizado. Então, eu não consigo identificar ali quais substâncias que estão envolvidas, a não ser que eu cite. Por exemplo, nesse caso aqui, água mais sal. Nesse caso, nós sabemos que nesse copo tem uma mistura de água e sal. Mas se eu não falasse, só visualmente, nós não conseguiríamos identificar. Por quê? Porque é uma mistura homogênea, só possui uma fase. O que é uma fase? É quando eu tenho um aspecto uniforme, onde eu só vou visualizar uma única substância. Quando eu tenho duas ou mais substâncias reunidas ali, elas apresentam um aspecto uniforme, eu digo que ela só tem uma única fase. Eu tenho duas substâncias, eu tenho a água e tenho o sal. Foram misturadas. É uma solução porque houve uma mistura, mas ela possui uma única fase porque eu só consigo visualizar a água. Se eu adicionar um pouco de açúcar misturado a essa solução, eu vou ter aí, três substâncias. Eu vou ter a água, eu vou ter o sal e vou ter o açúcar. Vai continuar sendo uma mistura. E se eu conseguir dissolver todo esse açúcar, ele vai continuar sendo uma mistura homogênea, com uma única fase, apesar de eu ter três substâncias. Então, para mim saber que é uma mistura homogênea, eu preciso observar essa mistura, essa solução, e eu só vou conseguir identificar uma única solução aí, uma única mistura, um único componente, que nesse caso é a água. A água mineral, aquela água que nós compramos na garrafinha, ela é uma solução, ela é uma mistura de várias substâncias, mas ela é uma mistura o quê? Homogênea, porque eu só estou visualizando ali a água, eu não consigo identificar quais as outras substâncias químicas que existem dentro da água. Mas se nós formos visualizar ali o rótulozinho da embalagem, vocês vão ver que a água mineral ela possui várias outras substâncias, como fosfato, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto e várias outras substâncias. Só que elas estão totalmente misturadas. Então, é uma solução homogênea. Eu não consigo identificar as outras substâncias, a não ser a água. E ela só possui uma única fase. A mistura heterogênea ela é totalmente diferente da mistura homogênica. Por quê? Porque eu consigo visualizar a outra substância. Eu consigo identificar, mesmo que visualmente, que ali existe uma outra substância. Olha só, eu tenho água aqui misturado com álcool. Visualmente, eu não conseguiria saber que essa água tem álcool. Por quê? É uma mistura homogênea. Mas se eu pegar água e adicionar óleo, o que eu vou observar? Que existem dois componentes diferentes. Visualmente eu já consigo identificar. Então, quando visualmente você consegue identificar essa substância que existe dois componentes, essa mistura é uma mistura heterogênea. Então, aqui, na primeira figurazinha aqui, é uma mistura homogênea, porque eu não estou conseguindo identificar. Ela possui uma única fase. Na segunda, tem uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias envolvidas e eu consigo visualmente identificar. Aqui embaixo eu tenho a água e aqui embaixo eu tenho o óleo. Então, eu tenho uma fase que é a água
e a segunda fase, que é o óleo. Aqui embaixo, olha, eu tenho uma solução de óleo e detergente. Quando eu puxo esse papelzinho aqui com cuidado, esse meu detergente, ele desce e o óleo sobe. Mas se nós observarmos, eles não se misturam. Então, ele continua com duas fases. E se eu visualmente estou identificando que eu tenho aí duas substâncias, ela é uma mistura heterogênea que possui duas fases, tá? A primeira fase, que ficou aqui embaixo, e a segunda fase, que está logo em cima. Atividade de hoje. Livro didático, página 10. Obrigada, meus amores. Até a próxima aula.